Olá! A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo, né? Uma riqueza natural impressionante. Mas como é que o país organiza, na prática, a proteção de tudo isso? Hoje, a gente vai mergulhar no sistema criado exatamente para essa missão. E olha, essa pergunta é a chave de tudo. Porque, proteger a natureza não é só uma questão de boa vontade. Precisa ter um plano, uma estrutura legal por trás. E o Brasil foi buscar a base para isso no documento mais importante que existe por aqui. Pois é, a raiz de todo o sistema de proteção ambiental brasileiro não está numa lei comum, não. Vem direto da nossa Constituição Federal. Ou seja, é um compromisso do mais alto nível possível. E o texto é super claro, é impressionante. A Constituição não fala só que é um direito, ela vai além, ela impõe um dever. E esse dever é compartilhado, viu? É do governo e da sociedade, de todo mundo. É uma responsabilidade que pertence a todos nós. Beleza, então. Se a Constituição deu o comando, qual foi a resposta prática? Como é que esse dever saiu do papel e virou ação de verdade? A resposta tem nome e sobrenome: SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele foi criado por lei lá no ano 2000 e funciona como um grande guarda-chuva, sabe? Ele organiza todas as áreas protegidas do Brasil, não importa se são federais, estaduais ou municipais, tudo debaixo de um sistema só. Ok, mas para a gente seguir em frente tem um conceito básico que a gente precisa entender. O que é uma unidade de conservação, ou UC? Pensa assim, é como um pedaço de terra no mapa que foi oficialmente separado, com limites bem definidos, um objetivo claro de conservação e regras próprias para garantir que ele seja protegido. E é aqui que a coisa fica interessante e a gente vê a inteligência do sistema. O SNUC não é uma receita de bolo, uma coisa única e rígida para todo lugar. Pelo contrário, ele foi feito justamente para entender que áreas diferentes precisam de tipos diferentes de proteção. Basicamente, o sistema todo se apoia numa divisão em dois grandes grupos. E cada grupo tem uma filosofia, uma ideia diferente sobre como as pessoas e a natureza devem se relacionar. A grande pergunta que cada grupo responde é: a natureza deve ficar lá, intocada, ou a gente pode usar seus recursos de um jeito sustentável? Para entender essa divisão, vamos usar uma analogia bem simples, que ajuda muito. Pensa na diferença entre um museu e uma biblioteca. Nos dois lugares tem coisa valiosa sendo preservada, certo? Mas o jeito que a gente interage com o que está lá dentro é totalmente diferente. Então, de um lado a gente tem o grupo da proteção integral. Esse é o museu. O objetivo aqui é preservar a natureza do jeito que ela é, intocada. Só pode o uso indireto, tipo pesquisa científica, educação ambiental, turismo. É aquele esquema: olhe, admire, mas não toque, não leve nada. Já do outro lado tem o grupo do uso sustentável. Essas são as bibliotecas. Aqui a ideia é outra, é conciliar a conservação com o uso de parte dos recursos naturais, de forma que não se esgotem. Então o uso direto é permitido, tipo coletar castanha, sementes, praticar uma agricultura que não degrade o ambiente, desde que seja, claro, sustentável. E como são esses museus na prática? Bom, são os famosos parques nacionais que muita gente conhece e visita para fazer trilha. E também as reservas biológicas e as estações ecológicas, que geralmente são ainda mais restritas, focadas mesmo em pesquisa científica. Nesses lugares, a prioridade absoluta é a natureza. E as nossas bibliotecas, quais são? Aqui a gente tem as reservas extrativistas, as RESECs, onde comunidades tradicionais vivem da floresta de forma sustentável. Temos também as florestas nacionais, as FLONAS, onde até a exploração de madeira pode acontecer, mas de um jeito super planejado e controlado. São exemplos que mostram na prática que dá, sim, para ter conservação e atividade humana caminhando lado a lado. Certo, já entendemos os tipos de unidades que existem, mas como é que um pedaço de terra vira oficialmente um parque ou uma reserva? Não é do nada, né? Existe um processo para isso. O processo é bem amarradinho, tem 3 passos principais. Primeiro, entra a ciência. São feitos estudos técnicos para identificar a importância daquela área e dizer exatamente onde ela começa e termina. Depois, o segundo passo é ouvir as pessoas. Rolam consultas públicas para que as comunidades locais e todo mundo que tem interesse no assunto possa dar sua opinião. E por fim, o passo 3, a parte legal, um ato oficial do governo, que pode ser um decreto, por exemplo, cria a unidade. A partir daí, ela está protegida por lei. E o SNUC tem uma outra sacada genial. Ele não pensa nessas unidades de conservação como ilhas isoladas de natureza. O sistema prevê a criação dos chamados corredores ecológicos. Imagina que são como umas pontes ou umas estradas verdes que ligam uma unidade na outra. Isso é super importante.
É o que permite que os animais se movimentem entre as áreas, que as sementes se espalhem e que a diversidade genética de todo o ecossistema continue saudável, pensando no mapa como um todo. Então, tá, juntando todas essas peças, qual é a foto final? O que o Snook nos diz sobre como o Brasil encara a conservação? Olha, o ponto central é que a grande força do Snook é justamente a sua flexibilidade. Ele não é uma regra única que tem que servir para tudo. É mais como uma caixa de ferramentas bem completa. E isso permite que para cada situação seja escolhida a ferramenta certa. Às vezes, a ferramenta vai ser a proteção total, super restrita para um ecossistema único. Em outras, vai ser o manejo sustentável pensado junto com as comunidades que vivem ali. E tudo isso nos leva a uma questão para o futuro, né? O mundo está aí com cada vez mais pressão econômica, mais pressão social por recursos, e a pergunta que fica é: esse equilíbrio que o Snook propõe, essa balança entre proteger a natureza e ao mesmo tempo atender às necessidades das pessoas, será que ele vai aguentar? Conseguir se manter? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de algumas das paisagens mais incríveis do planeta.